Bem-vindo, bem-vinda à Igreja Trinity Online, uma alegria muito grande ter você aqui. Compartilhe as músicas, compartilhe com a sua igreja, compartilhe com os músicos da sua igreja. Nós queremos trazer para o reino de Deus, né, essa opção incrível que é do pessoal do Songs of Trinity, né, músicas, canções da Trindade. Né? O que a gente quer é servir ao Senhor com alegria. Vamos louvar ao Senhor. E enquanto você louva aí, a gente louva aqui. Vamos lá. Tudo começou com Jesus, nosso Senhor, demonstrando seu amor. Sua graça e paz invadiu nosso ser, transformou nosso viver. Foi Ele quem abriu os nossos olhos e mostrou um novo caminho. Foi Ele quem tocou em nossos lábios e nos deu um novo destino. Foi Ele. Jesus, dono de tudo que existe, foi Jesus quem nos salvou pra cantar e proclamar que não há outro Ele nos uniu, um só corpo, coração, pra cumprir sua missão. Foi Ele quem abriu os nossos olhos e mostrou um novo caminho. Foi Ele quem tocou em nossos lábios e nos deu um novo destino. Foi Ele. É Jesus, dono de tudo que existe. Foi Jesus quem nos salvou pra cantar e proclamar que não há outro Deus. É Jesus, dono de tudo que existe. Foi Jesus quem nos salvou pra cantar e proclamar que não há outro Deus. Foi Ele, glória pois a Ele. Foi Ele, glória pois a Ele. É Jesus, dono de tudo que existe. Foi Jesus
quem nos salvou, pra cantar e proclamar que não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus. Nosso Deus, o único Deus que sustenta o universo, Deus da criação, o seu Filho entregou para salvar a humanidade, tudo por amor. Jesus seu sangue derramou, morreu, mas sim ressuscitou, ressuscitou. Nós adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados, tão lindo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós, foi pelos homens rejeitado, mas por Deus foi exaltado, tão lindo, tão vivo, Jesus, hoje em nós. Nosso Deus, o único Deus que sustenta o universo, Deus da criação, o seu Filho entregou para salvar a humanidade, tudo por amor. Jesus seu sangue derramou, morreu, mas sim ressuscitou, ressuscitou. Nós adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados, tão lindo, tão puro, Jesus, o Rei que habita hoje em nós, foi pelos homens rejeitado, mas por Deus foi exaltado, tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós.
habita hoje em nós. Ele 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 habita hoje em nós. Nós adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados. Tão lindo, tão puro, Jesus, o Rei que habita hoje em nós, foi pelos homens rejeitado, mas por Deus foi exaltado. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. A mensagem de hoje tem como tema excelência em tudo. Excelência em tudo. Essa é uma pergunta que eu tenho me feito. Como que eu posso viver uma vida de excelência? Uma vida que agrade a Deus e uma vida que seja excelente diante dos homens. Como é que eu posso viver nesse mundo conturbado? É um mundo conturbado. Aliás, tem no fim da década de 80, os militares norte-americanos criaram um acrônimo chamado VUCA, né? VUCA, que é a volatilidade do mundo, o U no inglês de incerteza, o C de complexo e o A de ambíguo. Tinha acabado de terminar, ou melhor, eles estavam passando já para uma nova fase histórica em que a Guerra Fria estava ficando para trás. E agora, que mundo é esse? É um mundo volátil. É um mundo em que você não tem mais... as coisas mudam muito rapidamente, né? Segundo aquele filósofo Bauman, ele chama de mundo líquido, né? Aquilo que era não é mais rapidamente, né? Isso acontece com a tecnologia, aconteceu com a tecnologia década de 80 para frente, né? Até chegar nos dias de hoje e assim por diante. Mas aí, 2020, nós tivemos uma pandemia. Eu nunca havia passado por uma pandemia, você também não, né? E pandemia gerou muito medo em todo mundo. E até hoje nós estamos colhendo os frutos deste medo, das perdas humanas, das dificuldades, das discussões intermináveis, da politização da saúde e assim por diante. E aí, um antropólogo americano, Jay Cashel, ele, considerando as mudanças trazidas pela pandemia, ele criou um novo acrônimo, que é B-A-N de navio, I, BANI. O que é BANI? O B é de brittle. O que é brittle? Brittle em inglês é o nosso pé de moleque. Só que ele é mais duro. Quando você pega assim, ele é duro mesmo. Mas ele também é frágil, ele quebra facilmente. Porque ele é bem fininho. Nosso pé de moleque é grossinho, né? Aqui ele é bem fininho. Então, o que seria esse brittle? Esse brittle seria a ideia de que estamos susceptíveis a catástrofes a qualquer momento, em todas as áreas da vida. Qualquer coisa pode desmoronar a qualquer momento. E foi o que aconteceu com a pandemia. Famílias desmoronaram, trabalhos, empregos, empresas fecharam, né?
essa fragilidade do mundo. Então estamos vivendo um mundo frágil. Como é que eu vivo uma vida de excelência no mundo frágil? O A é de ansioso. E ele diz assim, a ansiedade não é apenas um sintoma da pessoa, mas é um sintoma das empresas, é um sintoma do mundo, da sociedade como um todo, né? As pessoas estão vivendo num limite, o que cria um senso de urgência para a tomada de decisões. Esse limite é, nossa, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso comprar aquilo, eu preciso vender aquilo, eu preciso edificar isso. Por quê? Porque nesse mundo frágil pode acontecer amanhã qualquer desgraça. Essa é a ideia. O N de não linear. As coisas não são mais vistas nessa linearidade, né? Nós vivemos num mundo cujos eventos parecem desconexos e desproporcionais. Sem uma estrutura bem definida e padronizada, não é possível organizar as coisas, né? Organizar pensamentos, organizar estruturas econômicas, organizar tudo, né? Portanto, aquilo que às vezes a gente dizia assim, poxa, eu vou daqui 3 anos fazer uma viagem internacional. A coisa não é assim linear, eu vou daqui para lá, vai dar certo lá. No meio pode ter uma pandemia que fecha todos os aeroportos e que impede você de sair do país e que cria para você uma situação financeira que você já não consegue mais guardar ou que te põe na rua por causa do emprego. Gente, quanta coisa nós vimos acontecer. Então tem a ver, né, esse bunny. E o I é de incompreensível. Incompreensível. Ele diz, esse mundo é incompreensível. O mal entendido é gerado quando encontramos respostas, mas as respostas não fazem sentido. A busca de respostas, mas essas respostas não fazem sentido. Então eu quero trazer para você uma reflexão sobre como é que eu vivo uma vida de excelência, uma vida bonita na minha casa, como é que o meu casamento pode ser melhor, como é que a minha vida como um profissional pode ser melhor, como é que a minha amizade pode ser melhor e assim por diante. Como é que eu vivo nesse mundo em transições extremamente rápidas. Número 1, seja adaptável. Entenda uma coisa, só Deus é imutável, tudo mais muda. Aliás, a gente não deveria nem ficar assustado com isso, porque Jesus tinha falado que tudo passaria. Ele diz, o mundo vai passar, né? João diz, o mundo e a sua concupiscência, o mundo e os seus desejos e a sua cobiça, tudo isso vai passar. E passa mesmo, né? Os objetos passam, as pessoas elas passam porque morrem. Quanta gente morreu na pandemia, mas não de velhice, né? Sua vida foi interrompida em algum momento. Seja adaptável, seja flexível. A gente precisa se adaptar às mudanças. Eu fico pensando na minha própria vida, né? Eu com 63 anos de idade, eu tenho que me readaptar e me adaptar, e me readaptar e adaptar-me o tempo todo a um mundo que não foi um mundo que eu cresci com ele, né? Eu me lembro, eu era adulto quando eu ficava pensando, poxa, seria tão legal, né, a gente ter um telefone que a gente pudesse, que não tivesse fio. Olha que coisa. Seria tão legal se a gente pudesse ver a pessoa. Já pensou que legal se a gente pudesse falar com a pessoa no telefone? Eu pensava isso. E a gente vê a pessoa do outro lado? Nossa, deve ter uma... É impossível. Imagina, hoje o celular, você olha, conversa com a pessoa, manda, aqui onde é que eu estou e tal, né? A gente precisa se adaptar. Eu conheço pessoas que não querem se adaptar. Elas dizem, é assim que eu vivi, é assim que eu vou morrer. E isso gera problemas sérios. Filipenses capítulo 4, versos 12 e 13. Filipenses 4, 12 e 13. Olha a palavra de Paulo, ela vai nos ajudar bastante. Ele diz, sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação.
quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Olha que incrível essa palavra. Adaptabilidade. E ficar contente em toda e qualquer situação. Não é porque as coisas passaram, elas passam. Tudo passa e vai continuar passando. Não vai mudar porque você não gosta que aconteça, certo? E como que a gente faz? Pessoas, por exemplo, que tinham uma certa profissão e a pandemia tirou a profissão delas. Isso hoje é... Eu não preciso mais de você, eu tenho um software que faz tudo. Eu não preciso desse profissional, eu preciso desse software. Então eu vou pagar para esse software, mas eu não pago o profissional, eu mando isso embora. Aí o cara fala, e agora, o que eu faço? Eu só sei fazer isso. Está errado, tem que aprender a fazer outras coisas. Tem que crescer, se adaptar, né? E assim por diante. Agora pense uma outra coisa. Eu estava vendo uma estatística que diz que na pandemia nós tivemos, aqui no Brasil, a maior taxa de divórcio que a gente já teve na história. O que aconteceu foi que quando você diz para as pessoas fiquem em casa, as pessoas passam a conviver, né? O cara saía de casa de manhã e ia para o trabalho. A mulher saía de casa e ia para o trabalho. Deixava os filhos na escola e ia fazer alguma coisa. E aí depois pegava as crianças, trazia, e aí o marido voltava para casa, ou a mulher voltava mais tarde do que o marido, e eles ficavam 10, 15 minutos juntos e logo já dava sono, e assistia um filme, assistia o filme calados, né? E daí dava sono, dormia na frente da televisão e ia dormir. Aí você chega para as pessoas e diz assim, ninguém pode sair de casa, tem que ficar em casa. O que aconteceu com os casamentos? Descobriram que não tinha casamento, descobriram que não sabiam conviver. A gente precisa aprender a se adaptar às situações, as mais complicadas, que foi o caso da pandemia, ou a época da prosperidade. É isso que Paulo está falando. O que Paulo está dizendo é, eu sou a mesma pessoa na prosperidade ou na falta. Eu sou a mesma pessoa que agrada a Deus e que reconhece que em Cristo eu posso qualquer coisa. Eu sou essa mesma pessoa em qualquer tempo. E eu vou viver em qualquer tempo com a mesma fé e com o mesmo coração, porque o meu coração pertence ao Senhor. Essa é a ideia. Número 2. Você quer viver uma vida excelente? Tenha foco. Concentre os seus esforços naquilo que realmente importa. Eu não estou falando só de trabalho, estou falando de família. Concentre os seus esforços naquilo que realmente importa. Faça as coisas e trabalhe nisso até você se tornar mestre. Eu sou ruim de comunicação. Aprenda a se comunicar, pratique até você ser um mestre na comunicação. Foco. Eu gosto daquele texto, vários textos que o Senhor Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe o que ele está falando? Foco. Preste atenção no que eu vou falar. Preste atenção naquilo que eu tenho para dizer para vocês. Olha, não desvie os seus olhos do Senhor. Olhe para a palavra do Senhor. É Deus chamando a gente para a gente ter foco. E esse foco é necessário para a gente ter uma vida excelente. Está difícil o casamento? Foco naquilo que é importante, naquilo que é essencial. Perceba que vocês estão brigando por coisas que são desnecessárias. Você está criando uma tempestade num copo d'água, como a gente fala. Por quê? Porque você está focando a sua vida naquilo que não é essencial. O que é essencial num casamento? O que é essencial no relacionamento com as crianças? O que é essencial na educação dos filhos? O que é essencial num trabalho, numa vida, né? Na vida com Deus? O que é essencial? O que realmente eu não posso viver sem? Essencial é aquilo que eu não posso viver sem. O ar é essencial. Dormir é essencial. Comer é essencial. Né? Agora, um monte de outras coisas, ter 500 sapatos não é essencial. Eu estou exagerando, que é para mostrar para vocês, né? Chamando a atenção apenas. Ter um carro
extremamente caro, que a pessoa não tem dinheiro para pagar nem o IPVA, não é essencial. Existem carros mais baratos que vão fazer exatamente a mesma coisa que pode te levar do ponto A até o ponto B. Tenha foco, concentre os seus esforços naquilo que realmente vale a pena. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 26 e 27. Ouça essa palavra do apóstolo Paulo. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Quando o Senhor Jesus chamou os discípulos, ele disse assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus implica em renúncia, mas não é uma renúncia maluca, né? Como aqueles que se autoflagelam para tentar agradar a Deus. Não é essa a ideia. A ideia é de renunciar àquilo que não é essencial, renunciar àquilo que não é importante, renunciar àquilo que é desnecessário, renunciar aos meus desejos que não agradam a Deus, renunciar a toda essa superficialidade que esse mundo trouxe para a gente. E as pessoas se perderam porque elas estão focadas naquilo que é desnecessário. Pense nisso. Terceiro, faça o que você ama e ame o que você faz e dê graças a Deus sempre. Faça o que você ama, ame o que você faz e dê graças a Deus sempre. Colossenses 3:17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Em toda a nossa vida, em tudo, em qualquer área da vida, pense nisso. Eu estou agradando a Deus? Eu estou sendo grato a Deus? Eu posso fazer isso aqui? Como é que eu sei? Você pode fazer isso em nome do Senhor Jesus? Ai, que vontade de dar um murro na cara daquela pessoa. Vou dar um murro em nome de Jesus. Louco, né? Completamente maluco. E esse exagero meu é para te mostrar que aquilo que não agrada a Deus não deve existir na nossa existência. Aquilo que eu não posso fazer em nome do Senhor Jesus e dando graças a Deus Pai, eu não posso fazer. Essa é a renúncia. É isso que eu tenho que tirar da minha vida. E eu preciso aprender a amar o que eu faço, não apenas fazer o que eu amo. Se eu puder fazer aquilo que eu amo, aleluia, mas tem coisas que eu tenho que fazer e que eu não gosto. Quem é que gosta de ficar tirando lixo, botando na rua? Quem, né, ou levando para a lixeira? Quem é que gosta de ficar lavando louça? Tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta. Tem gente que, né, quem que gosta de ficar tendo que lavar roupa, etc., depois passar roupa? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas porque eu não gosto, eu não faço? Eu não gosto, mas eu tenho que amar o que eu não gosto. Eu tenho que aprender a gostar daquilo que eu faço. Então, se eu puder fazer só o que eu gosto, excelente. Mas esse é um mundo ideal que não existe. Eu tenho que amar o que eu faço para poder fazer alguma coisa com excelência. Número 4. Fale o bem. Veja o lado bom das coisas. Use a sua língua com sabedoria. Provérbios 18:21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Presta atenção. A pessoa come daquilo que sai da sua boca. Dizer palavras boas abençoa os outros e abençoa primeiro a você. Dizer palavras ruins amaldiçoa os outros, mas amaldiçoa primeiro a você. Aprenda a ver o lado bom das coisas. Aprenda a olhar uma situação difícil e dizer, tem uma solução aqui. Aprenda a olhar para o seu casamento e dizer, ainda que esteja difícil uma comunicação, é possível. O que é que nos une? Pense sempre nisso. O que é que nos une a despeito daquilo que nos separa?
Vamos pensar nas coisas boas. Vamos olhar aquilo que é bom. Eu estava uma vez passando assim num lugar que alguém tinha mexido no jardim e tinha colocado esterco. Aquilo estava um cheiro muito ruim, muito fedido mesmo, né? E a pessoa que estava do meu lado, eu falei assim, nossa, que cheiro ruim. E a pessoa que estava do meu lado era um senhor mais velho do que eu, ele disse, mas as flores vão ficar maravilhosas. Essa é a ideia. Fale o bem, veja o lado bom das coisas. Como é que você pode viver o tempo todo reclamando? Tem gente que eu não sei como é que tem gente que consegue viver a vida inteira falando mal de si, falando mal da situação, falando mal da família, falando mal das coisas e espera ser bem-sucedido em alguma coisa. Não será. Não será. Número 5. Para eu viver uma vida de excelência nesse mundo conturbado, eu preciso ter fome de conhecimento. Eu preciso crescer. Eu preciso estudar, eu preciso ler. Mas, acima de tudo, olha o que Provérbios 12, verso 1 diz. Todo o que ama a disciplina ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. É interessante, né? Todo aquele que ama a disciplina ama o conhecimento. É extremamente importante que a gente estude. Estudar não é só ir para a escola. Não é. Eu já vi muita gente. Gente, a maioria das pessoas vai para a escola em busca de um papelzinho chamado diploma, ou certificado, ou o que seja, tá certo? A pessoa não lê, não estuda, não sabe nada, mas ela tirou o diploma. A hora que ela tira o diploma, ela acha que ela vai ser bem-sucedida. Mas vai ser uma pessoa que é só conviver um pouquinho com essa pessoa, você vai perceber que ela não sabe nada, que ela não agrega nada, que ela não estuda, que ela não lê, mal sabe falar, e escreve tudo errado. Eu já contei várias vezes para as pessoas, e aqui talvez eu já devo ter contado, mas teve um ano na minha vida que eu fui convidado para ajudar na correção de redações de um vestibular, de uma determinada universidade. Eu fiquei horrorizado. Eram pessoas que queriam entrar na faculdade, certo? Não sabe, parece que não sabe ler e escrever, gente. A maneira como escreve, os pensamentos completamente desconexos, pensamentos superficiais, infantis, palavras erradas, concordâncias mal feitas. Isso mostra o quê? Mostra que a pessoa não estuda. Mas como é que ela chegou lá, na boca da faculdade? Empurrando com a barriga. Não tem excelência. Quem é que vai ser um excelente profissional? Aquele que é excelente naquilo que faz. E ele faz essa excelência a partir de uma disciplina, de um conhecimento. Estuda a vida inteira. Eu estudo a minha vida toda, eu continuo estudando. E eu preciso disso. Esses dias eu vi uma notícia interessante daqui do Brasil, de um senhor que fez aniversário. Ele fez 100 anos de idade. 100 anos. Belezinha. Aí você diz, onde ele está? Ele está trabalhando. Faz 84 anos que ele trabalha na mesma empresa. Aí perguntaram para ele, qual que é o seu segredo? Ele disse, comer bem e me alongar. Ele não disse, mas eu vou dizer. Você sabe qual que é o segredo dele viver desse jeito? E com 100 anos está bem e ainda está trabalhando na empresa? Sabe qual é? Ele se adaptou. Como é que um homem com 100 anos ainda continua trabalhando numa empresa absolutamente tecnológica, numa empresa que mudou tudo? Ele estuda. Ele é valorizado por aquilo que ele faz. Ele contribui. E é isso que faz com que ele viva bem, que esteja com a mente, né, boa. Tem gente que quer se aposentar com 50 anos de idade. Se aposenta, não faz mais nada na vida. Não faz mais nada, não estuda, não aprende, não se adapta. O mundo vai passando e a pessoa é como se ela estivesse sentada assim, né? Olhando na televisão, né? O mundo passando. Não, estude, leia, faça um curso, faça 2, faça 10, aprenda com quem sabe, né? Compartilhe o seu conhecimento, porque a gente só cresce quando a gente compartilha. Em sexto lugar, e último
tópico do nosso estudo sobre excelência. Ande com gente certa. Ande com gente certa. Provérbios 13, verso 20 diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A gente vê isso acontecer todo dia, toda hora. É muito interessante porque a idade faz com que você comece a ver, né, o que você vê uma pessoa crescendo, amadurecendo, se casando, tendo filhos, né? Então a gente vai vendo isso acontecer na vida dos outros. A gente vê na nossa vida, mas na vida dos outros a gente consegue acompanhar um tempo longo. E aí você percebe aqueles que foram tolos, que andaram com gente ruim, aqueles que só queriam festa, aqueles que só queriam bagunça, aqueles que só queriam entretenimento. Eles vão crescendo de idade, mas continuam infantis, com uma família ruim, e muitas vezes têm filhos e criam problemas, depois se divorciam, estão no segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento, quinto casamento, sexto casamento, sétimo casamento. É incrível o que está acontecendo com esse mundo. As pessoas acham que elas vão se soltar ou vão se resolver, mas o que elas plantaram lá atrás? Com quem andaram? Com quem continuam andando? Quando eu vejo uma pessoa, eu estou no supermercado lá, comprando uma coisinha ou outra, uma fruta, uma verdura, uma carne, alguma coisa, né? Comida. Eu vou para o supermercado comprar comida, né? E eu vejo pessoas saindo com um carrinho lotado de cerveja. Eu digo, olha, mais uma pessoa que vai jogar a vida dela no lixo. Aí você vai dizer, você não pode julgar, porque muitas vezes pessoas são profissionais competentes. São profissionais que não andam com gente certa. São profissionais que poderiam estar melhor do que estão hoje. São profissionais que vivem uma vida meia boca. Estão em algum lugar por conta de alguma situação, mas não muitas vezes pela sua excelência. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Você anda com gente que teme a Deus, você cria mais vida com Deus. A minha juventude, depois que eu me converti a Cristo, eu me converti com 18 anos. Eu era religioso, mas eu não era convertido, eu me converti com 18 anos. Os meus amigos, eu não perdia tempo com eles, não perdia tempo de manter um relacionamento que fosse cristão. Era incrível, muitas vezes a gente sentava por horas conversando sobre as coisas de Deus, enquanto eu tinha amigos que sentavam por horas bebendo, enchendo a cara e falando bobagem e perversões. Aí você vê a comparação, o que deu um, o que deu outro, né? Dá para ver isso. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Aquele que anda com o cristão será cada vez mais cristão. Aquele que anda com aqueles que temem a Deus, a mesma coisa. Aquelas famílias que se comunicam com famílias que têm essência, que têm a preocupação pelas virtudes, que têm a preocupação pela excelência, essas pessoas crescem, as famílias crescem, os relacionamentos são muito melhores. Pense nisso. Como você tem vivido? Vamos orar? Eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, a minha oração é para que o Senhor nos ajude, ó Deus, a olharmos para as Escrituras, assim como fizemos hoje, e descobrir quanta coisa o Senhor nos ensina, para a gente não viver de acordo com este mundo, e sim de acordo com a Tua vontade. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Rei das nações, Rei dos reis e Senhor, raiz de Davi, todo poderoso, Deus conosco, é o Verbo, o justo juiz. Sumo sacerdote, soberano, Salvador, ungido de Deus. Consolador, o mediador que nos leva ao Pai. Ele é a imagem do Deus invisível,
Messias, Filho prometido, início, meio e fim, Cordeiro e o leão. Jesus é Deus, Jesus é Deus. No mais alto lugar está, reinando sobre a criação com o seu poder. Jesus é Deus, Jesus é Deus, e todos hão de contemplar sua glória resplandecerá. Jesus é Deus, Rei das nações, Rei dos reis e Senhor, raiz de Davi. Todo poderoso, Deus conosco, é o Verbo, o justo juiz. Sumo sacerdote, soberano, Salvador, ungido de Deus, Consolador, o mediador que nos leva ao Pai. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o Messias, Filho prometido, início, meio e fim, Cordeiro e o leão. Jesus é Deus, Jesus é Deus. No mais alto lugar está, reinando sobre a criação com o seu poder. Jesus é Deus, Jesus é Deus, e todos hão de contemplar sua glória resplandecerá. Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus. No mais alto lugar está, reinando sobre a criação com o seu poder. Jesus é Deus, Jesus é Deus, e todos hão de contemplar sua glória resplandecerá. Jesus é Deus.